Sou o Miguel, estudante de agronomia. Respondendo a primeira pergunta aí, a gente escolheu a cultura do milho. O espaço dotado foi 0,65 centímetros entre linhas. São 4 sementes por metro linear que a gente adotou. Esses números foram ideais para que a gente pudesse ter um cultivo melhor, para que as plantas pudessem crescer e se desenvolver melhor. Assim a gente tendo uma maior porcentagem de chance de sucesso. Aqui estão as plantas, 4 a cada metro, todas bem formadas. Eu sou Yasmin Nonói, estudante de agronomia do primeiro período, e eu vou falar sobre os aspectos vegetativos e reprodutivos do milho. Os aspectos vegetativos, eles são a emergência, que é quando o milho emerge do solo, é a primeira fase de desenvolvimento dele. O estado vegetativo, V1, V2, V3, são uma fase subsequente, que é caracterizada pelo crescimento e formação de folhas. Tem também o desenvolvimento de raízes. Do milho é uma cultura que possui um sistema radicular extenso, que ajuda ele a absorver nutrientes e água do solo. E o crescimento em elongação celular. É marcado pelo crescimento do tecido das células de forma alongada. É o desenvolvimento da altura do milho. Os aspectos reprodutivos. O pendoamento, que é a formação de pendões, que marca o início da fase reprodutiva do milho. A formação de espigas, que ocorre após o pendoamento, e aí formam espigas com grãos. O enchimento de grãos, que ocorre ali por cerca de 50 a 60 dias após a fertilização, que começa a encher os grãos com matéria seca. E a maturação, que é a fase final do desenvolvimento, onde os grãos amadurecem e secam. Olá, meu nome é José Augusto, sou estudante de agronomia, primeiro período da Uni Evangélica. Hoje estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o que é C3 e C4. Bom, basicamente, C3 são as plantas que não gostam tanto de luminosidade, porém são plantas que gostam bastante de água. No caso do milho, o milho é um C4, pois ele gosta bastante de sol, de luminosidade e suporta um estresse hídrico melhor. Bom, C3 e C4 está ligado diretamente com a fotossíntese da planta. Um exemplo das plantas C4 é o milho, o sorgo, a cana-de-açúcar, entre outros. Já a C3 está o arroz, feijão, trigo, entre outros. Aqui, para nós vermos como a planta absorve a luminosidade, a folha do milho ela usa clorofila para absorver a luz solar, e aí a energia da luz transforma a água em CO2, em açúcar e oxigênio, que é o que alimenta a planta e ajuda na luminosidade. É isso aí. Olá, me chamo Cauã Vitor, estudante do primeiro período de agronomia. Estou aqui para falar um pouco da cultura do milho. Se é uma leguminosa, uma gramínea e algumas características da morfologia foliar, como caule, altura, sistema radicular e reprodutivo. O milho é uma gramínea, pertencente à família Poaceae. Uma das suas principais características está na folha. São alternas, extensas, longas e estreitas. Apresenta uma lâmina foliar e a base da folha envolve o caule formando uma bainha. O caule é ereto, cilíndrico e maciço, diferentemente de outras gramíneas que possuem um caule oco e se apresentam nós bem definidos. A raiz fasciculada, em cabeleira, típica de gramínea. A distribuição superficial mais eficiente na absorção de água e nutrientes. Surgem na base do como para auxiliar na sustentação da planta. A cultura do milho é variada. Ela varia de 1,5 m a 3,5 m, dependendo da maneira que é cultivado e das condições de cultivo. Essas são as flores masculinas, chamadas pendões, localizadas no ápice do caule. As flores femininas são as espigas laterais, envolvidas por brácteas onde se formam os grãos. Uma curiosidade importante é que as flores masculinas antecedem o crescimento das femininas. Isso favorece a fecundação com outras espécies de plantas. Cada espiga pode ter centenas de grãos, todos resultantes das fecundações individuais. Cada flor fértil possui um ovário que dará origem a um grão de milho após a fecundação. Os famosos cabelos de milho. Cada cabelo está ligado a um único ovo. O grão de pólen precisa atingir o estigma de cada cabelo para que ocorra a fecundação.
A fecundação ocorre através dos ventos carregarem o pólen das flores masculinas para os estigmas das flores masculinas. Assim, a fecundação ocorre de forma mais fácil, gerando as espigas de milho. Eu sou Arthur, estudante de agronomia, e nossa cultura cultivada foi o milho. E minha pergunta é se o experimento executou algumas deficiências ou falta de nutrientes. O nosso milho apresentou muitos bons nutrientes do solo. Assim como as folhas, algumas têm apresentado deficiência em cálcio, em magnésio, em ferro, mas sendo assim, o milho em si apresentou muitas boas qualidades, poucos insetos em questão, como você pode ver, alguns com algumas comidas de lagarta, com alguns percevejos, mas isso é fator do nosso clima em vista, e sim que nosso milho vai dar uma cultura muito boa, muito bons frutos e boa procedência alimentícia. Como nosso experimento foi um processo muito longo e expressivo, o nosso milho saiu uma cultura muito boa, sendo assim poucos insetos, algumas com de lagarta boas, assim, mas em vista do nosso atendimento morfológico foi um experimento muito bom. Eu vou especificar agora um pouco das causas das doenças do milho. O primeiro fator providencial para essas doenças desenvolver é o clima e o manejo. O clima favorável para as doenças serem desenvolvidas e o manejo incorreto, como sementes infectadas, clima favorável para o desenvolvimento de doenças, como sementes não maltratadas, e a falta de rota de cultura na plantação dessas culturas, como a falta de uso de palhada de milho, palhada de sorgo, entre outros. Oi, meu nome é Tainá França, sou estudante do primeiro período de agronomia e vim falar um pouco sobre os estágios do milho, do nosso milho. Para dar uma introduzida, os estágios e fenofases são nada mais que o estado de crescimento da planta, no nosso caso, o milho. O estudo das fenofases e estágios são muito importantes para ter um manejo melhor e para ter um resultado melhor, maximizar as produções. Os estágios são divididos em duas fases, que é a fase vegetativa e a fase reprodutiva. A fase vegetativa, ela é nada mais que o crescimento das folhas, quando começa a aparecer um colar visível, uma folha com colar visível, é o novo estágio, que são V1, V2, V3 e vai até o VT, que é quando o pendão surge. O processo reprodutivo, ele é quando começa a surgir as espigas e grãos, e já começou a surgir as bonecas, E ele começa no R1, que é o florescimento, e vai até o R6, que é quando ele já está maduro e pronto para realizar a colheita. Analisando alguns dos nossos milhos, tem alguns que já se encontram no processo de embonecamento, como esse, que eu já havia mostrado. E o processo de embonecamento é quando ele começa a florescer e dar os grãos para poder realizar a colheita, Já alguns a gente ainda está no pendoamento, que é quando começa a surgir os pendões ou florescências masculinas. Ele é um estágio assim que acaba o vegetativo. Ambos são um estágio reprodutivo. O milho tem uma importância muito grande na parte agrícola, porque é o principal meio onde a gente usa para fazer rações, também como fonte de alimentos de toda a população. E também é muito importante na nossa economia, já que o Brasil é um grande exportador de milho. A gente tem isso aqui como uma das principais fontes de renda, assim como a soja, o milho, o sorgo. Então o milho tem uma grande importância tanto na parte econômica, tanto na parte agrícola.